Meus irmãos, os irmãos têm ideia de qual livro das Escrituras nós vamos compartilhar hoje à noite? Correto, irmãos. Os irmãos estão realmente tendo aquela visão futurística. Atos capítulo 15. É incrível a capacidade que os irmãos têm de prever as coisas que vão acontecer. Atos capítulo 15. Atos capítulo 15. Depois que Jesus foi embora, ele deixou um grupo de 120 pessoas responsável por continuar o seu ministério. Derramou sobre eles o Espírito Santo, para que eles pudessem viver uma vida de amor e santidade e poder. E esse grupo, então, nesse relacionamento de amor que tiveram uns para com os outros, manifestação do poder de Deus, busca de santidade, eles vieram a se multiplicar. Em pouco tempo eram 3.000 ou mais de 3.000 pessoas, depois mais de 5.000 pessoas. E em Jerusalém, a igreja cresceu de tal forma que alcançou cerca de mais de 1/3 da cidade de Jerusalém. Mas daqui a pouco, os judeus que eram mestiços, misturados com outros povos, como os samaritanos e os etíopes, vieram também a entregar a sua vida a Cristo Jesus, como temos no capítulo 8. Depois desse período, então, a igreja cresceu e avançou para fora dos judeus. Pessoas que não eram judeus, que a Bíblia chama de gentios, começaram a entregar e a aceitar a Cristo Jesus, entregarem suas vidas a Cristo Jesus. Mas houve um momento de transição. E aí o apóstolo Pedro, que até então era o destaque da história de Atos, ele vai saindo um pouco de cena e vai entrando em cena o apóstolo Paulo. Paulo que foi chamado por Deus para pregar a palavra àqueles que não eram judeus. E Paulo ele começou seu ministério pregando para os judeus, mas por 2 oportunidades, depois que ele não foi aceito pelos judeus, ele disse: a partir de agora vou pregar para aqueles que não são judeus. E aí o evangelho começou a crescer em outras cidades onde não haviam judeus. Ou melhor dizendo, pessoas que não eram judeus estavam se convertendo. E aí o evangelho começou a crescer na região da Ásia Menor e na região da Europa. E aqui quando chegamos no capítulo 15, nós temos um problema dentro da igreja. E o problema era, a maior parte dos irmãos eram judeus. Ainda continuavam a viver a realidade do Velho Testamento, da Velha Aliança. A maior parte dos irmãos ainda estava crendo que deveria seguir e obedecer à lei de Moisés. E é nesse contexto que nós encontramos Atos capítulo 15. E o versículo 1 até o versículo 3 diz o seguinte, nós vamos ler aos poucos esse capítulo. Alguns homens desceram da Judeia para Antioquia, e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados, conforme costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim Paulo e Barnabé foram designados, junto com outros, para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Entendam bem, irmãos, Barnabé e Paulo estão morando na cidade de Antioquia, a cerca de 200 quilômetros de Jerusalém. Ali na cidade de Antioquia, a maior parte dos irmãos não eram judeus. A maior parte dos irmãos ou eram judeus mestiços, ou eram gentios. E eles não estavam seguindo a lei de Moisés. Mas aí alguns irmãos de Jerusalém, onde a igreja era a maioria judaica, foi para Antioquia e chegaram para os irmãos para dizer: olha, se vocês não se circuncidarem, que era a forma que a lei de Moisés dizia que as pessoas entravam para o povo de Deus, se vocês não se circuncidarem, vocês não serão salvos. Evidentemente que Paulo e Barnabé, que estavam em Antioquia, sabiam que isso não era verdade. Porque pela graça nós somos salvos por meio da fé. E isso não vem de nós. É um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie.
A salvação ela é gratuita. Ela acontece por meio da fé, não é por obras. Então, se alguém fosse salvo através da circuncisão, então estava envolvendo obras no meio. Se alguém imaginar que é salvo por causa do batismo, então estava envolvendo obras pelo meio. Nem o batismo salva, nem a circuncisão dos judeus salvam. Na verdade, o que nós somos salvos quando cremos em Cristo Jesus como Salvador e Senhor e quando nos arrependemos dos nossos pecados. Naquele momento, o Espírito cria uma nova pessoa dentro de nós e aí somos aceitos como filhos de Deus. E é isso que Paulo e Barnabé estavam enfrentando os judeus que haviam chegado de Jerusalém para dizer, não, nós não aceitamos que você ensine isso aqui em Antioquia. Porque a salvação não é pelas obras. Não é necessário mais circuncidar. A circuncisão era o meio pelo qual as pessoas eram aceitas no povo de Israel. Mas agora o povo de Deus é a igreja. E na igreja, a maneira como entramos para o corpo de Cristo não é mais a circuncisão, mas é a fé e o arrependimento. O motivo dessa discussão, portanto, era a circuncisão. E talvez um pouco mais do que isso, quando lemos o resto do texto, percebemos que eram os costumes que eles tinham. Os costumes que os judeus tinham. E aí a pergunta é, estariam essas pessoas dispostas a questionar? Estariam os judeus dispostos a aceitar um povo completamente diferente deles? Estariam o povo judeus dispostos a reavaliar aquilo que haviam crido por milênios, por causa do evangelho que estava sendo pregado agora? Talvez, meus irmãos, nós tenhamos um grupo de pessoas que são precipitadas demais para mudar e um outro grupo inflexível demais para repensar aquilo que crê. Entenda o que eu estou dizendo. Algumas pessoas, ao ouvir uma novidade que aparece por aí, abraçam essa novidade com muita facilidade. Eu lembro que na minha adolescência e início da minha juventude, há cerca de 5, 6 anos atrás, havia um comentário a respeito de um dente de ouro que as pessoas que recebiam um certo revestimento do Espírito de Deus ganhavam. Então, o que acontecia? As pessoas chegavam até a igreja, lá na igreja, eles pediam para que Deus os revestisse, para que Deus os avivasse. Então vinha um pastor, colocava a mão na cabeça deles, orava por eles, e aí então, quando eles tateavam a boca, descobriam que um dos dentes agora era de ouro. E quem andava com o dente de ouro e mostrava o dente de ouro que havia recebido durante o culto, já pensou, Leonardo? O tratamento desse é fácil, né? Vou falar com o Rogério, ver se o Rogério entende como é que pode fazer esse tratamento dentário aí, só com oração, e já o bicho já vira de ouro. E aí então as pessoas demonstravam que haviam sido revestidas pelo Espírito Santo, não porque se tornavam pessoas bondosas, não porque se tornavam pessoa paciente, não porque tinham domínio próprio, não porque eram longânimas, não por causa daquele fruto do Espírito de Gálatas 22. Mas você quer ver como eu fui revestido do Espírito Santo? Aqui é a. Gente, olha aqui, ó. Gente, isso foi uma febre na época. Isso foi uma febre, porque muita gente começou a ir para essa igreja onde estava acontecendo isso, e essa igreja começou a encher de gente atrás do tal dente de ouro. Eu podia compreender isso na década de 60 e 70, que estava na moda, né, você colocar. Mas isso já era década de 90. E o povo estava atrás do tal dente de ouro. Em outro momento, houve o ministério de cair no Espírito. Então, o que acontecia é que algumas pessoas vinham ao culto e vinham pastores que eram especialistas no ministério de derrubar as pessoas no Espírito. E aí, então, quando a propaganda que faziam, olha, não percam, no dia tal,
vem assistir o culto porque está vindo o pastor tal, que ele é especialista neste ministério de derrubar as pessoas no espírito. E aí então, as pessoas que tinham interesse em cair no espírito vinham até a frente, essa pessoa orava, quando ele tocava na pessoa, a pessoa caía no chão em transe. E aí eles entendiam que ali estavam recebendo um novo revestimento do Espírito do Senhor. E também isso foi uma nova febre, e muita gente começou a ir para essa outra igreja, onde acontecia essas quedas no Espírito. E eu vou dizer para você, não são coisas comuns. Não é comum você estar assistindo o culto e de repente você se deparar com um dente de ouro na sua boca, de uma hora para outra. É uma coisa que chama atenção, é uma coisa curiosa. Também é uma coisa curiosa se de repente eu começasse aqui a orar e vocês começarem a ficar assim. Se bem que alguém ia pensar que estão dormindo. Não necessariamente seriam cair no espírito. Mas seria curioso se vocês estivessem caindo no espírito. A questão é que muitos se precipitaram para mudar aquilo que acreditavam. Muitos se precipitaram para abraçar essa nova febre teológica ou de princípio doutrinário que estava aparecendo. Por outro lado, estão aqueles que abraçam uma doutrina e depois que abraçam essa doutrina não estão dispostos a repensar a maneira como vivem. Estão num certo estado, ou melhor, depois que aderem, são adeptos a certa denominação religiosa, não estão dispostos a questionar aquilo que creem. Eu lembro que não foi fácil quando no ano 2000, 2001, nós começamos uma transição na nossa igreja, onde deixamos de viver num padrão ritualista e institucional para começarmos a viver no padrão comunitário. Ou seja, o estilo de nossa vida na nossa igreja até aquela época era que nós vimos para a escola bíblica dominical pela manhã, assistíamos o culto à noite, tínhamos um culto de oração, tinha mais um culto de doutrina e depois só se repetia esses eventos dentro da igreja. Quase não havia relacionamento entre os irmãos. Quase nós não me preocupava muito em saber como uns estavam e como os outros estavam. Na verdade, nós nos preocupávamos simplesmente em estar presente na igreja. E a demonstração de que estávamos realmente vivendo a nossa fé é de que estávamos presentes nos cultos. Se alguém não estava presente no culto, já demonstrava que ele não estava bem espiritualmente. O que prezávamos muito naquela época, na verdade, talvez eu não esteja falando isso adequadamente, mas o que era marcante naquela época era aquilo que você conhecia, o tanto de conhecimento que a gente despejava na igreja. Não nos preocupávamos tanto em saber se aquele conhecimento estava sendo obedecido e se as pessoas estavam compreendendo o que estava sendo ensinado. E aí, um certo dia, nós avaliamos a escola bíblica dominical, que era o período pela manhã, onde toda a igreja vinha, e aí nós dividíamos por faixa etária as pessoas, e aí nós tínhamos aula bíblica nessas salas de aula. E aí estávamos muito satisfeitos quando a igreja estava cheia. Até o momento em que eu decidi fazer uma avaliação e eu fiz um questionário com perguntas muito simples da palavra de Deus. E o resultado não foi agradável. Percebemos que não estávamos aprendendo tanto da palavra de Deus. E concluímos que a escola bíblica dominical não estava sendo a melhor resposta para nós. Acontece que a escola bíblica dominical era uma coisa que a Igreja Batista fazia há muitos anos. Na verdade, há muitas décadas. E deixar de ter a escola bíblica dominical era um problema naquela época. E alguns dos nossos irmãos tiveram dificuldade para aceitar a ideia de não termos escola bíblica dominical. Aquele programa era mais importante do que o propósito do programa. Queríamos que a escola bíblica dominical queria que as pessoas conhecessem a palavra do Senhor. Mas a EBD não estava conseguindo resolver esse problema. Mas não importa, a EBD era importante, o programa era importante, e não as pessoas que estavam lá. Nós temos muitas vezes dificuldades de questionar, somos inflexíveis demais para repensar a maneira como nós vivemos e a maneira como nós defendemos a fé. Nós temos um princípio na Igreja Batista. A Bíblia é a única regra de fé e prática.
É ela quem diz o que nós precisamos fazer e como devemos viver. E nos submetemos a ela. E aqui nós temos um problema em Atos capítulo 15. Nós temos os judeus que tinham um código doutrinário pronto. Nós entendemos que todo sábado precisamos parar de trabalhar sexta-feira, às 6 horas da tarde, até sexta-feira do sábado, nós não podemos fazer nada. Eu quis dizer 6 horas da sexta até as 6 horas do sábado. Nós não vamos fazer nada. Nós vamos ficar em casa, sentado, não pode andar mais do que 1 quilômetro. Nós entendemos que, quando nós formos ler a palavra do Senhor, a gente tem que ter um véu aqui, e esse véu tem que ser colocado sobre a cabeça, na hora de fazer a leitura da lei de Moisés. Nós entendemos que qualquer homem que nasça, ou que queira se tornar membro do corpo de Cristo, precisa ser circuncidado. Era esse o pensamento dos judeus. E ele disse, nós entendemos que todos os que se convertem a Cristo precisam obedecer esses preceitos. Como resolver esse problema? E aqui os líderes judeus deram uma lição para nós sobre cultivar um espírito de humildade quando temos que discutir algum assunto. A primeira coisa que eu vejo está no versículo 4. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Quem está chegando aqui é Barnabé e Paulo a Jerusalém. E apesar de Paulo e Barnabé serem completamente discordantes da ideia de obedecer à lei de Moisés, os líderes judeus, quando Paulo chegou lá, os abraçaram, os receberam e os trataram carinhosamente. Você já pensou? Se você é uma pessoa que sempre age com receptividade, apesar das pessoas não concordarem com você, quando você está discipulando alguém, e quando você está cuidando de alguém na fé, e essa pessoa não concorda com você, você continua se relacionando bem com ela? Você continua tratando ela bem? Ou você fica meio avesso, vixe, lá vem ele. Esse é chato. Toda vez que a gente fala, a gente não pode usar uma gíria que ele já te repreende em nome de Jesus. Esse é chato. Esse é chato porque eu não posso estar de bermuda. Porque se eu tiver de bermuda no culto, ele já olha assim com rabo de olho. Eu não gosto muito quando ele vem para perto de mim. Isso é falta de receptividade com alguém que discorda com você. O fato de alguém não concordar com você não pode impedir você de viver junto com ele. Nós vamos ter que aprender a pagar o preço que for necessário para andarmos juntos. Nós vamos pagar o preço para andarmos juntos. Eu sei que você tem alguns pensamentos com os quais eu não concordo, mas eu quero ser o teu irmão. Eu quero andar com você. Eu quero andar abraçado com você, porque eu preciso de você e eu sei que você precisa de mim. E por isso nós queremos andar juntos. Agora, meus irmãos, há um princípio em Romanos 12 que eu preciso seguir se eu quiser andar com pessoas que discordam de mim. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios a seus próprios olhos. Sabe quando você rejeita a opinião de uma outra pessoa? Ou melhor, você rejeita uma pessoa porque a opinião dela é a contrária? Que é natural, às vezes, você rejeitar a opinião dela. É natural que você não concorde com ela. Agora, quando você rejeita a pessoa por causa da opinião dela, é porque naquele momento você está julgando que você é mais sábio do que ela e que você é superior a ela. E de longe, essa foi a atitude que Jesus ensinou para nos lidarmos uns com os outros. Por isso, quando eles chegaram lá, os líderes da igreja de Jerusalém receberam bem. Ele foi recebido pelos apóstolos, foi recebido pelos presbíteros. E eles quiseram ouvir o que Paulo e Barnabé tinham a falar a respeito do assunto. Eles preferiram dar honra
aos outros. Quando nós chegamos no versículo 5, nós lemos que se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido. Irmãos, entendam que quem vai entrar nessa discussão aqui são apóstolos, presbíteros e membros da igreja. Os membros da igreja estavam abaixo dos presbíteros em linha de autoridade. E em linha de doutrina, os apóstolos tinham a supremacia. Ou seja, declarar que uma coisa era certo ou errado, a última palavra era de um apóstolo. Quando o apóstolo dizia, Deus disse, ou Jesus disse que era para fazermos assim, ninguém poderia questionar, porque eram apóstolos. Eles haviam estado com Jesus. A palavra deles tinha mais autoridade que qualquer uma outra. Mas naquele momento, os apóstolos se calam para ouvir pessoas que estão debaixo da liderança deles. Os presbíteros se calam para ouvir pessoas que estão debaixo da autoridade deles. Esses líderes preferiram dar honra a outras pessoas. Pensa bem quando você está no convívio do seu lar. Quando o seu esposo, sua esposa, seu pai diz alguma coisa para você e que você não concorda. Você está pronto para ouvir? Você está pronto para escutar o que ele tem para dizer, o que ela tem para dizer? Você está pronto para valorizar a opinião que ela tem, que ele tem? Ou você está ouvindo e já está elaborando aqui a resposta? Ou você está escutando o que está sendo dito, mas ao mesmo tempo você está já na sua cabeça maquinando algum outro pensamento? Você tem disposição para considerar o outro mais importante do que você em uma conversa, em uma discussão? A palavra do Senhor diz, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Dediquem-se aos outros. Sabe o que vai acontecer? Você, líder, vai estar no encontro da célula e vai ter um irmão que vai chegar para você e vai dizer assim, líder, está errado o jeito que você está fazendo. Eu não concordo com o jeito que você está fazendo. E talvez no seu coração venha o questionamento, mas quem é o líder aqui? Não sou eu. Não sou eu que tenho que dizer como é que tem que ser. Mas segundo as Escrituras, você vai ouvir atentamente aquilo que a sua ovelha quer compartilhar com você. Você vai ouvir atentamente o que sua esposa, o seu marido, o seu pai tem para dizer para você. Você prefere que ele seja honrado e não você. Você prefere que ele seja o mais importante e não você. Você prefere dar prioridade a ele e não a você. Não é uma questão de você abrir mão das suas convicções, mas é uma questão de você estar sempre disposto a ouvir alguém questionar as suas convicções. Alguém dizer que provavelmente você está errado, que provavelmente você não está fazendo de forma correta. Eu tenho pregado aqui, domingo a domingo, princípios das Escrituras para vocês. Mas meu coração sempre tem estado disposto a que alguém chegue para mim e dizer, olha, aquilo que você ensinou não é correto. Aquilo que você ensinou está errado. Uma vez eu estava em casa, eu recebi uma mensagem que falava, me parece que no mesmo dia ou dias próximos, que falava a respeito da necessidade de amarmos uns aos outros e sermos amáveis na forma de lidarmos uns com os outros. Foi uma ovelha da igreja que mandou essa mensagem para mim. E aí então eu estava considerando o que a palavra do Senhor falava sobre aquele assunto e como eu deveria aplicar aquilo na minha vida, e se de repente Deus não estava querendo apontar alguma coisa que precisava ser corrigida no meu coração. É interessante, não sei se no mesmo dia ou um dia próximo, um outro irmão ligou para mim, um pastor, e disse, Dário, muito cuidado para você não moer a cana quando ela está quebrada.
ou para você não pisar a cana quando ela está quebrada. Algumas pessoas precisam ser repreendidas quando são rebeldes. Algumas pessoas precisam ser chamadas a atenção quando são rebeldes. Mas algumas pessoas estão quebradas e quebrantadas e elas precisam de uma palavra de ânimo. Elas precisam saber que Deus as ama e que Deus está disposto a perdoá-las. E então eu fui reunindo todas aquelas palavras que Deus estava trazendo a mim, usando a irmãos, pessoas do corpo de Cristo, para poder ver se eu deveria mudar a forma como eu lidava com as pessoas. E de fato, meus queridos, eu comecei a perceber que eu tinha um padrão, o meu coração, ele tinha um formato de trato com as pessoas, que era muito mais baseado na missão de corrigi-los do que na missão de ampará-los, de animá-los e de se convencerem de que eles poderiam sim seguir com Cristo Jesus e cumprir o mandamento do Senhor Jesus. Que algumas pessoas precisariam ouvir de que Deus era com eles. Algumas pessoas precisariam ouvir que Deus ainda os amava, apesar de eles terem cometido tal pecado, e que se eles se arrependessem, Deus teria esquecido aqueles pecados. Algumas pessoas precisavam ouvir aquilo. Agora, se o meu coração tivesse resistente ao fato de que aquelas pessoas que uma daquelas pessoas estava me questionando, era apenas uma ovelha, ele não era meu líder, eu teria perdido a oportunidade de ter meu coração transformado naquele dia, de ter uma conduta minha corrigida naquele dia. Prefiram dar honra aos outros, considerem os outros importantes, e principalmente você que tem uma posição de liderança dentro da igreja, considere aqueles que você lidera mais dignos de honra do que você. E é interessante que isso aconteceu, porque os fariseus foram escutados no versículo 5, e eles disseram, é necessário circuncidar e exigir que obedeçam à lei de Moisés. Logo em seguida, no versículo 6, os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, agora foi a vez de Pedro levantar-se e dirigir-se a eles. E Pedro disse, irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do evangelho e crescem. Deus, que conhece o coração, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguiram suportar? De modo algum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como eles também. A igreja já tinha ouvido o parecer daqueles que eram judeus, vindo da parte dos fariseus, que diziam que os cristãos precisavam ser circuncidados. Agora estava ouvindo a opinião de um apóstolo. E logo depois, no versículo 12, toda a assembleia fica em silêncio para ouvir Paulo e Barnabé, que agora Paulo e Barnabé vai dizer o que estava acontecendo no meio dos gentios. E as escrituras dizem no versículo 12, Paulo e Barnabé falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. Agora sim eles tinham condições de tomar decisões. Todos haviam sido escutados. Todos tinham tido o direito de falar e compartilhar aquilo que criam. Assim é no seu lar. Sabe, meus queridos, um dos grandes desafios para mim, para cuidar das minhas filhas, é entender que elas precisam ser ouvidas. Por que é um desafio para mim? A minha agenda é uma agenda muito dinâmica, ela é muito rápida o dia todinho. Então, quando eu acordo, eu já sei o que preciso fazer durante aquele dia e eu preciso correr para dar conta daquela agenda. E quando eu tiro um tempo para conversar com minhas filhas, eu tenho um tempo de fato para conversar com elas. Eu disse, esses 30 minutos são das minhas filhas. Acontece que às vezes eu encontro as minhas filhas sofrendo com uma necessidade emergente ou urgente e que não está na hora ali da agenda. E quem me conhece sabe como eu preciso tanto da agenda e como eu uso tanto a agenda. E naquela hora, o anseio é chegar para elas e dizer, eu sei qual é o seu problema e a solução é essa.
Você nem precisa me falar muita coisa. Pai, aconteceu que lá no colégio me disseram que eu sou assim. Pois é, filhinha, mas você precisa aprender a confiar no Senhor, entender que Deus a ama e vá lá, e continua a trabalhar. Porque eu tenho uma coisa para fazer agora. E quantos de nós estamos com a nossa agenda que valoriza a nós mesmos e não as pessoas que estão à nossa volta? Quantas vezes nós chegamos para os nossos filhos e dizemos para eles, olha, eu não posso falar com você agora. Quantas vezes chegamos para a nossa esposa e dizemos, olha, eu não posso te ouvir agora, a gente não tem esse negócio de sair essa semana, minha agenda está lotada. Não dá para a gente sair para ficar junto só, porque essa semana eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer um encontro de célula, tenho futebol com o pessoal. Esse do futebol não foi bom, né? Pois então, por quê? Porque preferimos dar honra a nós mesmos. Mas as Escrituras dizem, deem honra para o outro. Honrem ao outro. Vai ter hora que realmente você vai precisar avaliar o tempo que você dedicou e a importância daquele tempo. Vai ter hora que eu vou ter que dizer para minha esposa ou para minhas filhas, olha, eu conversei com vocês hoje pela manhã, eu tirei um tempo para ficar com vocês, eu já orientei vocês sobre como fazer isso. Mas nesse momento realmente eu preciso me dedicar a preparar a mensagem, ou eu preciso realmente sair para fazer essa visita. Realmente nesse momento eu preciso ir para o GD. Mas eu prometo a você que mais tarde, neste horário, eu vou estar com você e a gente vai conversar de novo. Alguns momentos você vai precisar dizer assim, porque você tem outras responsabilidades também. Mas você não pode decidir isso, porque você valoriza você e a sua agenda acima das pessoas que estão à sua volta. Você precisa valorizar seus filhos, precisa valorizar a sua família, você precisa valorizar a sua célula. E você não pode ficar enchendo a tua agenda de coisas pessoais, de interesses pessoais, valorizando mais a si mesmo do que aos outros. E aqui quando chega no versículo 13, o Tiago me dá uma grande lição. Ele diz, o texto de Lucas diz assim, quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra. Tiago era o líder da igreja de Jerusalém. E ele só falou depois que ouviu todo mundo que deveria falar. Um homem que precisava estar sendo muito disposto para ouvir. Muito disposto para ouvir. Nós líderes queridos, precisamos aprender. Quem é líder em casa, como marido, como pai é. Quem é líder aqui na igreja, líder de célula, supervisor, pastor, precisa compreender. Se você quer tomar uma decisão sábia, você tem que estar disposto a ouvir as outras pessoas. Sem diretrizes a nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros, diz Provérbios capítulo 11, versículo 14. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. É melhor nós nos conduzirmos na liderança, ouvindo as pessoas, do que tomando as decisões sozinhos. E aí então, numa expressão de muita sabedoria, eu quero que Deus me conceda a sabedoria que Tiago teve. No versículo 19, ele diz assim, portanto, julgo que não devemos pôr dificuldade aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles dizendo que se abstenham da comida sacrificada a ídolos, contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. O que o Tiago diz aqui, diante de tudo isso que eu ouvi, o que eu concluo é, realmente Deus chamou os gentios, Deus resolveu chamar dentre as nações homens que busquem ao Senhor. E, portanto, o que eu posso julgar neste momento, depois de tudo que vocês disseram de tudo aquilo que está na lei de Moisés, 3 coisas eu recomendo que os gentios obedeçam. 3 coisas apenas. Não há necessidade de circuncidar, não há necessidade de guardar o sábado, não há necessidade de fazer qualquer uma dessas coisas que estão na lei de Moisés. Exceto que
não comam comida sacrificada a ídolo, que não se envolvam com imoralidade sexual e que não comam carne com seu sangue. Agora, deixe-me compartilhar com os irmãos um entendimento bem particular. Se alguém discordar de mim, não se preocupe, fique tranquilo, pode discordar à vontade. Esse é um entendimento bem particular meu sobre esse assunto. A causa do problema de relacionamento, aqui em Atos capítulo 15, é o relacionamento entre cristãos judeus e cristãos que não eram judeus. O problema aqui eram questões de costumes dos judeus, que os judeus queriam que os gentios obedecessem. A intenção de Tiago, nesse texto, nós vamos criar o mínimo necessário. Nós vamos estabelecer o mínimo necessário para que judeus possam viver juntos com gentios. Por quê? Porque mesmo nas sinagogas, ou em todas as cidades, ainda Moisés está sendo lido. Isso quer dizer, em todas as igrejas tem judeus e tem muitos judeus. Em todas as cidades onde o povo de Cristo se reúne, ainda há muitos judeus. E eu não quero que de repente comece aqui uma separação. Judeu para um lado e quem não é judeu para o outro. Não, eu quero que a gente continue junto. Agora, eu quero que vocês, gentios, compreendam, há 3 coisas que é difícil para o judeu lidar. A primeira coisa, vocês, gentios, vêm de uma cultura que costuma comer coisa sacrificada a ídolo. Isso porque na cultura daquela época, uma coisa era você comer um churrasco, que custava 30 conto. Outra coisa é você comer o mesmo churrasco que tinha vindo de um templo. Aí já ia custar 70, 80 conto. Para quem comia, entendia que aquilo era melhor, porque era algo que era consagrado a um ídolo. E aquilo traria benefícios. É assim que os pagãos pensavam. Era a superstição deles. E então comer comida sacrificada a ídolo tinha o seu privilégio. E o mercado funcionava assim. Muito da comida que era vendida no mercado era vendida mais cara porque tinha sido sacrificado, vinha de um templo pagão. E havia um receio dos judeus de que os gentios comessem aquela comida. Entenda bem, Paulo diz que se eu comer uma comida que foi oferecida a ídolo, não vai ter nenhum problema para mim. Porque o Espírito de Deus está em mim. Cristo está em mim. E eu não vou ser afetada pela comida que é oferecida a ídolo. A menos que haja alguém que se escandalize pelo fato de eu estar comendo aquela comida oferecida a ídolo. Haja alguém que venha pensar que não sou fiel ao Senhor, porque estou comendo uma comida que foi oferecida a uma outra pessoa, em culto a uma outra pessoa. Isso é muito comum no período de festa junina. Se alguém me chegar com um bolo de milho, um mungunzá, chá de burro, que foi feito lá, se um dos irmãos chegarem para mim e dizer, pastor, o pessoal estava lá, fez a festa e tal, aí minha mãe fez um chá de burro para vender lá no mercado, sobrou, eu trouxe para o senhor. Bom, o pastor, ele tem uma habilidade tamanha com comida. Ele vai comer. Agora, se esse irmão chegar e dizer, pastor, essa comida sobrou lá em casa, mas sabe o que é, pastor? Sei lá, pastor, foi oferecido lá na festa de São João. Pastor, eu não sei se é bom o senhor comer, não. Eu percebo que se eu comer, eu vou escandalizar você, não é isso? Isso é, pastor. Eu acho muito esquisito se eu comer esse negócio bem, pastor. Eu disse, não, pastor, tranquilo, a gente come arroz com feijão que tem aqui em casa. Arlene, não vou comer isso aí não, porque eu amo você. E eu não quero escandalizar você. Eu estou disposto a abrir mão disso por causa de você. Existe uma coisa que está muito presa à minha natureza, algo que eu tenho trabalhado para conseguir lidar.
quando eu estou conversando com as pessoas, naturalmente sai alguma brincadeira na minha conversa. Sai alguma piadinha. 90% sem graça, mas sai. Faz parte da minha natureza. E houve uma vez que uma querida irmã chegou para mim e disse: pastor, Tito capítulo 2, Paulo orienta Tito para que quando for pregar a palavra, pregue com seriedade. Então, pastor, eu tenho percebido, o senhor toda hora tira uma brincadeira, fala do Flamengo, não sei o quê. E eu não acho isso adequado, tendo em vista o que está escrito em Tito capítulo 2. E aí eu compartilhei com aquela irmã, eu disse: olha, eu até entendo o que você pensa sobre Tito capítulo 2, eu estava usando a mesma liberdade que Paulo usou quando escreveu aos Coríntios, quando ele foi irônico também com eles, e entendia que não havia nenhuma dificuldade nisso, mas eu amo você e eu preciso estar junto com você. Então você percebe que eu nunca mais falei daquele time lá. E eu digo mais, inclusive tenho tentado frear essas brincadeiras. Na hora que eu estou... Quando sai, meu irmão, escapole, já foi. Mas eu sei que para essa irmã, é vantajoso que eu pregue com seriedade. Que eu pregue sem fazer as piadas. Para ela é bom, para ela edifica. E se edifica ela, eu prefiro pregar assim. Eu prefiro evitar isso. Porque é mais fácil para quem gosta das piadas viver sem elas, do que para aquela que se constrange com as piadas ter que ouvi-las. Por amor, por se importar com o outro. E então eu entendo que nesse texto, Tiago diz: olha, por amor aos judeus, que todos os dias estão com vocês, porque todas as semanas Moisés é lido nas sinagogas, por amor a eles. Não comam uma comida se ela foi oferecida a ídolos. E na cultura pagã, na cultura dos gentios, as relações sexuais fora do casamento eram normais, particularmente para os homens. Os homens eram iniciados nos relacionamentos sexuais bem cedo. Não havia aquele peso de imoralidade, o relacionamento sexual antes do casamento, assim como hoje também é. E na preocupação de Tiago, diz: olha, tem uma outra coisa também que escandalizaria os judeus. Se vocês estivessem vivendo algum padrão de sexualidade imoral. E tem uma terceira coisa que é complicada para os judeus. É vocês comerem uma carne que tem sangue. A preocupação de Tiago aqui não era doutrinária, porque Tiago não tinha a última palavra em termos de doutrina. Quem tinha a última palavra em termos de doutrina eram os apóstolos. E esses já haviam falado que não era para seguir a lei de Moisés, porque havia sido salvo pela graça. Tiago, então, não vem aqui para discordar de Pedro, porque Tiago não tem autoridade para discordar de Pedro. Tiago vem aqui para dizer: eu sei, eu entendi o que Paulo falou, eu entendi o que Pedro falou, mas eu quero que vocês compreendam, a lei de Moisés é lida toda semana, vocês têm judeus no meio de vocês, os judeus têm dificuldade para isso, aceitar os gentios já foi muita coisa, porque os judeus não se contaminavam com os gentios. Mas eu queria pedir para vocês isso, só isso, de tudo que tem na lei, só 3 coisas. Para que a gente possa viver junto. Essa é a minha interpretação desse texto. Eu preciso ter zelo pela palavra, mas eu preciso também ser flexível para andar junto com os irmãos. E quando Tiago redigiu a carta, ele inicia dizendo assim, olha o versículo 24. Soubemos que alguns saíram do nosso meio, sem nossa autorização, e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Essas palavras eram um bálsamo para os de Antioquia. Quando eles souberam que todo aquele peso de regras não precisavam obedecer, isso trouxe alívio para eles. Sabe, há muitas pessoas que precisam ouvir palavras sensíveis, palavras agradáveis, não para agradar o seu capricho pessoal, mas para agradar um coração que está quebrado.
Então, não é adequado você chegar para alguém que já está quebrantado e dizer, olha, você pecou, você é culpado. Não precisa disso, ele já está quebrantado. Se você encontra aqui um povo gentil lá de Antioquia, perturbado, porque chegaram as pessoas, vocês vão ter que circuncidar e guardar sábado, e tem isso e tem aquilo. Aí diz, moço, mas Paulo e Barnabé chegaram aqui dizendo que era pela graça, agora vem esse pessoal trazendo essa carga de coisas sobre nossas costas. E Tiago então usa palavras agradáveis. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. Sensibilidade para falar conforme o estado daquele que está escutando você. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Com todos eu tenho que ser paciente, mas dependendo da situação deles eu vou falar diferente. É isso que mostra 1 Tessalonicenses 5. Porque há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Eu sei que quem conhece as Escrituras normalmente tem razão em relação àquele que não conhece. Mas você não pode chegar e simplesmente chegar arrebentando logo de carrinho. Pecador gentil amalequita! Eis que levantaste contra o nosso Deus e não és digno de entrar na seara dos santos. Não precisa. Alguém está em pecado, você deve chegar e questioná-lo. Como você está? Eu estou bem. Tenho percebido que você tem agido com ira com o nosso irmãozinho da célula. O que você pensa sobre isso? Não acho que tem nada demais. Aí é o momento de você ser firme. Sim, meu querido. Tem muita coisa aí. Porque a sua ira não opera a justiça de Deus. Poxa vida, é verdade. Eu tenho esquentado a cabeça e não falei com ele de forma adequada. Não se preocupe, meu querido. Deus é capaz de perdoar você quando você confessa o seu pecado. Ele tem misericórdia de você. E a palavra do Senhor diz que aquele que começou a boa obra em você vai completá-la. Eu sei que você vai conseguir vencer o seu problema de ira. Eu sei que você vai poder ter o espírito dócil e ter domínio próprio. Vamos lá, eu vou com você, converse com ele, peça perdão pelo que você fez. Nós vamos orar juntos agora e eu vou junto com você fazer isso. Percebe? O que um precisava era diferente do que o outro precisava. Dependendo da situação, você tem que usar a palavra adequada. E muita gente vai precisar da palavra de cura. E a última coisa que eu aprendi com esse texto é que a decisão tomada não estava centrada nos interesses dos gentios e nem nos interesses dos judeus. Ambos tiveram que abrir mão de alguma liberdade que tinham. Ambos tiveram que abrir mão de alguma coisa que desejavam e queriam que acontecesse. Ambos tiveram que abrir mãos. Os judeus tiveram que abrir mãos da ideia de querer que os gentios obedecessem à lei de Moisés. Mas os gentios tiveram que abrir mão de sua liberdade para poder cumprir aqueles 3 pedidos de Tiago. Para que pudessem viver juntos. Sim, precisamos pagar o preço que for necessário, mas o centro da nossa decisão é Cristo Jesus. Por isso, no versículo 25, quando eles escolhem alguém para dar essa notícia aos judeus, eles dizem assim: concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-lo a vocês com nossos amados irmãos, Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O centro da vida desses homens é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Agora veja o versículo 28. Quem influenciou a decisão da igreja? Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. É bom quando o centro é Cristo Jesus. Interesses pessoais atrapalham, meu querido, uma vida para viver juntos. Líderes que querem sempre dar a sua opinião e não ouvir a opinião dos demais. Ovelhas que não gostam da forma como seu líder conduz o encontro e o ministério da célula.
Pessoas que não gostam de certo horário para o encontro porque possuem outras atividades que julgam mais importantes. Preferências em relação ao lanche, à maneira de cuidar das crianças, ao refinamento doutrinário, ao padrão da música que vai ser utilizada, à forma de se vestir. Há tantos interesses pessoais que nos atrapalham de andar juntos. Mas ninguém, na opinião de Paulo, era igual a Timóteo. Por que não? Porque Timóteo tinha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, diz Paulo. Pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas Paulo já tinha como base o interesse de Jesus Cristo. E aí, nós temos um problema muito complexo sendo resolvido porque ambos os grupos abriram mão de seus interesses pessoais para cumprir o interesse de Cristo Jesus, que era andarem juntos. Mas agora nós temos dois homens experientes na fé, por causa de um problema muito mais banal, se dividindo. Simplesmente porque agora Paulo e Barnabé estão saindo de Jerusalém, volta para Antioquia, quando chega lá nós precisamos viajar e precisamos voltar às cidades onde nós tínhamos andado antes. Precisamos fortalecer os irmãos. Aí Barnabé diz, beleza, vou chamar o João Marcos de novo, meu primo. E Paulo diz, de jeito nenhum. João Marcos, na primeira viagem, antes de nós chegarmos na primeira cidade, melhor, depois que nós chegamos na primeira cidade, ele já desistiu e voltou para Jerusalém. Eu não acho digno que ele fique conosco. E então começa uma discussão entre Paulo e Barnabé. Uma contenda séria entre dois homens experientes na fé, por causa de uma questão muito mais simples. Ao invés de terem usado os princípios que Tiago utilizou para tomar a decisão, cada um defendeu os seus próprios argumentos e lutou pelos seus próprios argumentos. Talvez Paulo tenha questionado quando não quis levar Marcos, que a palavra do Senhor diz que quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino. Talvez Paulo tenha pensado que alguém que é instável e tem a mente dividida não receberá coisa alguma do Senhor, como diz Tiago 1, de 7 a 8. Mas, por outro lado, talvez Barnabé tenha pensado em como Jonas fugiu da sua missão, mas Deus foi lá e o resgatou de volta à missão. Talvez Barnabé tenha pensado como Pedro foi infiel, e mesmo assim Deus o chamou de volta e recolocou no ministério. Sim, eram opiniões diferentes, eles tinham bases diferentes para acreditar no que precisava ser feito. E eu preciso reconhecer que haverá momentos em que nós vamos nos separar. Quando defendermos tanto uma coisa que nós julgamos ser importante e que o outro não concorda, vai ter momentos que nós vamos nos separar. Só não vejo é onde o reino está ganhando com isso. O reino ganha quando estamos juntos. Estava conversando com o Judásio ontem, o Judásio e o Miranda, nossos pastores, dizendo, olha, é possível que em algum momento tenhamos que alguns dos nossos irmãos tenham que sair de onde nós nos reunimos, para se reunirem em um outro local, para organizarem uma outra igreja em um outro local. É possível que alguns dos nossos pastores tenham que sair do nosso meio, com parte dos irmãos, para começar a executar um ministério em um outro lugar. É possível, eu não sei quais são os planos de Deus. Mas nós não temos nenhum freio e não precisamos frear essas coisas. Porque o nosso desejo não é que o nome da Igreja Batista da Glória cresça. Nosso desejo é que o nome de Jesus Cristo cresça. É que o seu reino cresça. É que o nome do Senhor seja glorificado. O nosso nome, o nome dessa igreja, precisa ficar cada vez mais escondido. O meu nome precisa ficar cada vez mais escondido. Eu preciso ouvir menos que a palavra do pastor me falou, para ouvir mais, Deus me falou. Eu preciso ouvir menos, a Igreja Batista da Glória me abençoou. A Igreja Batista da Glória me transformou. Para dizer, Deus me abençoou. Deus me transformou. Porque a honra e a glória precisa ser para Ele. Queria concluir, só lendo Filipenses 2, de 1 a 4. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses,
mas dos interesses dos outros. Irmãos, somos um povo que vive relacionamentos recheados de doação de vida. Nós somos um povo que precisa viver relacionamento baseado nos interesses dos outros e não nos nossos. A forma humilde como nos avaliamos define como vamos tratar as pessoas com quem vivemos. Não nos relacionamos por causa de nossos interesses pessoais, mas por causa dos interesses de Cristo e por causa do interesse dos outros. Eu queria que você refletisse. Há pessoas que você tem tratado com menos importância ou menos sabedoria que você, ou que você considera menos sábias que você, simplesmente porque discordam de você? Deveria ser assim? Você tem pago o preço necessário para andarmos juntos? Ou para você andar junto com seus irmãos? Eu gostaria de passar algumas tarefas para os irmãos essa semana. Gostaria que os irmãos lessem Atos capítulo 15 completo. Gostaria que os irmãos relacionassem pessoas a quem você tem tratado inadequadamente, para que você peça perdão a essa pessoa. Gostaria de recomendar que você definisse mudanças que você terá na forma de tratar as pessoas. Eu gostaria de recomendar que você fizesse avaliações diárias na forma como você trata as pessoas e fizesse as devidas correções. E por fim, eu queria recomendar que você memorizasse essa semana Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Cristo